Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Uma época em que não era comum o homem dançar. Logo nos primeiros minutos deste programa, ouviremos o Ernesto Gadelha, com quem Flávio Sampaio conversará neste programa, dizendo que nas décadas de 70 e 80, em Fortaleza, não era comum os homens dançarem. É uma afirmativa provida de todo o senso de realidade histórica, mas guarda nela mesma uma estranheza, porque era comum os homens dançarem em bailes, dançarem as danças tradicionais brasileiras, realizarem as chamadas danças dramáticas, especialmente em público, e para o público ou durante desfiles das festas populares. O que não era comum era a dança erudita, que importa todo o seu conteúdo de modos e maneiras coreográficas de culturas europeias ou culturas derivadas do velho mundo. Especulamos que tal estranheza ou ausência de exercício cultural passava pelo repertório musical, especialmente erudito, pelas mensagens que as coreografias trabalhavam, muito centrada nas preocupações e memórias europeias, além da própria expressão corporal, sistemática e simbólica que ela traz. Assim especulamos que haverá em relação a esta dança, que vamos chamar de erudita, acadêmica, balé ou outro nome temporal como clássico, romântico, moderno ou contemporâneo, dois grandes ângulos agudos. Um é sua matriz técnica e cultural em si, centrada noutra cultura que chamaremos de tradicional, e a outra é a possibilidade de, ao contar, ao narrar, ao pensar a realidade, como toda arte em si, ter a possibilidade de abrir divergência social, econômica e cultural pelo próprio debate que abre em sua expressão. Neste sentido, a dança não é diferente dos artistas que fazem teatro, cinema, televisão, que realizam performances artísticas, praticam literatura ou trabalham as artes plásticas. Desde o renascimento cultural da Europa, que as artes têm sido formas de crítica da realidade e instrumento de mudança de fases da história. Neste programa sobre dança que o Flávio Sampaio conduz, somos testemunhos de três fatos importantes. O primeiro é o preconceito de gênero, que por um lado limita o papel feminino e reserva ao masculino papéis que se consideram essenciais para a condução social e econômica. Por isso mesmo, as mulheres eram dirigidas para instituições culturais de cuidados domésticos para serem professoras de crianças na primeira infância e terem alguma cultura, por exercício parcial de artes menores ou de artes mais complexas, porém no sentido de não necessariamente se profissionalizarem em dança, por exemplo. O Ernesto Gadelha nos falará que as mulheres chegavam mais preparadas em dança, mas supomos que seja efeito do acesso mais massivo delas na formação de dança, como já explicado. O segundo aspecto é o preconceito de classe social, e que certamente se estende para muitas formas de opção de vida no campo da arte, e este preconceito nasce da principal opção que existe na classe média, que é a graduação acadêmica formal dos filhos. Nestes casos, uma carreira artística é estranha aos projetos de classe. O segundo é exatamente ao contrário.
pois o acesso à formação artística é muito mais seletivo ainda. Não existem instrumentos de formação ampla de artistas, especialmente na formação escolar da juventude. No caso da dança, aconteceu no Brasil de ser muito centrado em projetos sociais, que faz uma seleção inversa, ou seja, termina por atrair jovens das classes sociais com menor mobilidade e por isso mesmo veem no projeto social uma brecha para novas opções de realizações econômicas. Quer dizer, romper o preconceito social e oferecer amplas oportunidades para acesso à dança significa, evidentemente, a necessidade de também haver atividades econômicas que viabilizem o acesso do público ao equipamento de arte e que, por isso mesmo, possa manter a vida objetiva do artista. Porém, nunca teremos um mercado de arte que sustente os artistas se não houver formação de qualidade deles. E por que a qualidade é importante? Acontece que não é possível rebaixar a qualidade porque vivemos em sociedades globalizadas e capitalistas, em que constantemente há concorrência entre países, de modo que cada povo há de adotar as opções que melhor o destaque perante os demais povos. Sendo um país mais atrasado economicamente, uma saída fundamental para romper o preconceito de classe é garantir o acesso universal de todos ao conhecimento artístico. Para isso são necessários esforços econômicos, sociais e políticos para romper esta dicotomia que paralisa o nosso desenvolvimento cultural. Simultaneamente, é preciso que agentes e instituições de natureza privada se desenvolvam para aproveitar todo este potencial artístico que surgirá desta política nacional de desenvolvimento cultural. Desta forma, as potencialidades se desenvolvem, com o nascimento robusto de direitos autorais, de conteúdos e produtos de artes, com a exportação de bens culturais para o mercado internacional e, especialmente, criar um padrão de qualidade para poder concorrer no mercado mundial. Isso é política de Estado, é política pública. Não é certamente um mero processo burocrático, é uma vontade do povo brasileiro para conquistar valores universais e se apresentar diante das outras nações em igualdades de condições. A arte, como diz o Ernesto, é mais que um meio de vida. Em verdade, é um conteúdo de vida. Preencher o continente da nossa alma, ao mesmo tempo que cria este continente. É noite em Paracuru. Quando falamos a palavra Paracuru, logo nos vem a ideia de um território, com seus componentes naturais, como se já houvesse desse modo antes mesmo de ser nomeado. Paracuru é conteúdo de vida. A sua face, sua praça, ruas, suas praias, a enseada, os ventos, a luz do sol e do luar, as dunas que são movimento, o verde que é uma escolha dos plantadores. Paracuru nasce junto com seu povo. Quem tiver a aventura de examinar seu conteúdo, terá vida. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Ernesto Gadelha, seja bem-vindo a Paracuru, cidade que dança. O Ernesto é um companheiro de longas datas, há muito tempo a gente é amigo. Eu sou amigo da mulher dele, da Rosa Primo. Eu tenho uma honra enorme de ser amigo de uma pessoa que é tão inteligente, uma pessoa da dança, uma pessoa ética, uma pessoa que trabalha e trabalhou a vida inteira para fazer a dança melhor na nossa cidade. Ernesto, querido, você já conhece Paracuru, você já conhece a nossa escola, você já conhece o nosso trabalho, que aliás você é um dos pontos principais do nosso trabalho hoje em Paracuru, mas você hoje está sendo reconhecido pelos ouvintes da Rádio Mar Azul, onde passa esse programa. Bem-vindo, querido, à nossa cidade. Puxa, Flávio, é uma alegria imensa estar aqui. E você é generoso demais com esse seu olhar, com esses elogios todos.
Mas, cara, eu quero te dizer que o prazer e a alegria são minhas, assim, são meus, de ter podido compartilhar um pouco dessa trajetória com você, de ter aprendido um monte quando a gente trabalhou juntos no colégio de dança e nesses 20 anos aí que a gente vem junto, né, batalhando pela história da dança, por conquistas aqui para a dança cearense. Tá? Uma alegria muito grande estar aqui participando desse programa, sabendo que ele vai ser apresentado nessa cidade linda que é Paracuru, e eu espero que a gente possa escutá-lo também fora da cidade, né? O Ernesto faz parte de uma geração de bailarinos aqui do Ceará que deram super certos, que saíram daqui, que dançaram fora, que depois retornaram para contribuir com a cidade. Ernesto, fala um pouquinho da tua adolescência, quando você começa a dançar. Como é que era a vida de um jovem aprendiz de balé numa cidade provinciana como Fortaleza? Eu sei que você vem de uma família de artistas, né? Você é sobrinho do Descartes Gadelha. Você é irmão de um filósofo reconhecido no nosso estado, que é o Silvio. Então você vem de uma família estruturada para a arte. Eu acredito que dentro da sua família não tenha acontecido nenhum problema quanto à tua escolha em dançar. Mas como é que era isso junto aos teus amigos, junto à tua escola, os lugares que você frequentava, numa cidade tão provinciana quanto era Fortaleza há 30, 40 anos atrás? Bom, Flávio, de fato, na minha família, eu tenho alguma referência, assim, do campo das artes, da cultura, né? Era uma família, assim, que, por exemplo, meu tio-avô, Estrigas, né, que é um artista visual. A minha mãe era uma pessoa que tocava violão, tocava acordeon. Eu tive a minha infância no Rio de Janeiro, então a família do Rio também era uma família que tinha aí uma inserção no campo cultural. Mas a gente, ao mesmo tempo, nós éramos adolescentes aqui na década de 70, de 80, uma época em que para um homem dançar não é uma coisa muito comum. E aí eu abro até um parêntese para dizer que vocês, essa geração toda, fez parte da escola de dança do SESI, aquela iniciativa maravilhosa nos anos 70. De alguma forma, vocês abriram aí um possível para quem veio depois. Porque vocês foram toda uma geração de bailarinos homens que deu muito certo, que saiu daqui, criaram uma reputação no Brasil, no exterior. E aí eu posso citar você mesmo, o Robson Rosa, Chico Timbó, Fernando Mendes, né? Então, uma geração incrível que não deixa de ter sido uma referência. Então, quando a gente decide fazer balé na década de 80, a gente sabe que tem uma geração que veio antes da gente e que abriu, de alguma forma, no imaginário da gente, uma possibilidade para que a gente pudesse fazer isso. No meu caso, né, eu tinha 20 anos quando eu comecei a dançar. Eu diria que eu não tinha consciência assim, disso já com 15, 16 anos, porque nessa idade a minha paixão mesmo era a música. Mas eu comecei a perceber que uma coisa que me atraía muito, né, me chamava a atenção, era a performance cênica dos músicos. Como os cantores performavam no palco, como o gestual de um guitarrista. Então, assim, juntou essa questão do gosto pela música com esse despertar para o movimento, fora assim, o fato de que a gente conhecia várias pessoas, sobretudo amigas, primas, que dançavam e assistiam os festivais. Então, em dado momento, isso despertou assim, pô, podia fazer isso, acho que ia gostar. Né? Mas até dar esse passo, né, de começar a fazer aula de dança, foi um bom tempo. E eu caí no balé porque as amigas ali me aconselharam que o balé era a base para o que eu pudesse vir a fazer depois. Eu queria fazer jazz, mas tinham me aconselhado, olha, você quer fazer jazz, faz balé primeiro, porque balé é a base. Então, aquela coisa, conselho dado, conselho seguido,
E aí comecei a fazer aula de balé lá na Mônica Luísa e rapidamente eu me apaixonei por aquilo, aquele ambiente, aquele universo imagético, as bailarinas, né? Achei tudo aquilo ali muito fascinante. Mas, voltando à pergunta que você fez, foi para muita gente algo um pouco estranho. Eu vou te dizer, assim, minha mãe é uma pessoa muito aberta, então ela nunca nunca contou nenhuma dificuldade para mim por ter começado a fazer balé. Ficou um pouco preocupada, porque na época eu estava um pouco saco cheio da faculdade, eu fazia engenharia de pesca, imagina? E resolvi parar, dar um tempo na faculdade para fazer coisas que eu queria fazer e nunca tinha feito. E foi aí que eu comecei a fazer capoeira e logo depois comecei a fazer balé. Então, assim, eu digo, Flávio, quando eu olho para trás, que eu decidi ir embora de Fortaleza um ano depois que eu comecei a fazer balé. Eu fui para Campinas dançar numa companhia, numa escola que tinha lá muito grande. Inclusive o Chico Timbó estava lá na época, esse grande bailarino cearense que foi seu colega. E para mim foi muito bom, porque quando você sai do seu contexto, você não tem essa cobrança das pessoas que te conhecem e que vão começar a te julgar porque você começou a fazer algo que para eles não está no escopo de atividades que um homem deve fazer, né? Isso era o Ceará naquela época, né? Se até hoje a gente identifica algum tipo de preconceito com relação aos homens na dança, naquela época não era diferente, isso era muito mais acentuado. Então foi assim. Você pode contextualizar que época era? Que ano era isso? Que tempo? Olha, precisamente eu comecei a dançar em 83. E você só ficou um ano estudando em Fortaleza com a Mônica Luísa. Como é que é chegar em São Paulo com essa formação, né? Tão curta, mas você já chega num lugar que é super reconhecido no estado de São Paulo, que é a Lina Penteado, se eu não me engano, é isso? Isso, exatamente. Uhum. Rapaz, foi uma coisa totalmente casual, Flávio. Naquele ano, em 83, um grupo de bailarinos da Lina Penteado, dentre os quais o Chico Timbó estava, eles vieram para cá para dar um curso de férias. E eu fui fazer esse curso. E aí conheci o Chico, conheci o Hélio Bejane, conheci algumas bailarinas e elas disseram: Ernesto, no ano que vem a gente vai remontar o Lago dos Cisnes e vão precisar de homens. E eu tinha uma tia que morava em Campinas, o marido dela era professor da Unicamp, e eu pensei, bom, eu posso ir e posso ficar um tempo lá na casa da minha tia e tentar ficar aí um tempo nessa escola, pode ser que dê certo. E foi assim que eu me aventurei, fui para Campinas, inicialmente fiquei na casa da minha tia, e aí comecei a fazer aulas na escola. Eu era realmente muito verde, você sabe muito bem, e quem faz dança sabe que um ano de balé é praticamente nada, mas era uma escola muito grande. Essa escola tinha aula de jazz, de sapateado, de dança moderna, de balé clássico, e eu tinha essa coisa, assim, eu sempre fui uma pessoa, às vezes, com frequência obstinada, quando eu estou fazendo algo que eu acho bacana, que eu gosto, e eu investi muito na formação, né? Eu passava muito tempo na escola fazendo tudo que é tipo de aula que eu podia. E assim eu passei 3 anos em Campinas. Eu cheguei lá, eu fui aceito como estagiário, né? E é importante dizer que essa escola era de uma pessoa muito rica, né? A Lina Penteado, uma pessoa digamos que uma família com muito poder aquisitivo, e ela se dava ao luxo de ter um corpo de baile no qual ela podia pagar os homens. E hoje eu identifico que ela pagava os homens, porque se não pagasse, os homens iam embora para São Paulo, para a capital. E assim que, sabendo praticamente nada de balé, eu comecei a receber como estagiário uma ajuda para poder continuar dançando, me formando, e 3 anos depois eu já era solista da companhia. Né? E foi aí que eu decidi fazer a audição para o Balé da cidade de São Paulo. Então, Campinas foi assim, essa continuação dessa formação, uma formação intensiva,
que eu acho que me deu as ferramentas para que eu tentasse alçar um voo um pouquinho mais alto, que foi essa audição para o Balé da cidade de São Paulo. Num bom percurso, porque é uma boa escola, uma escola que tem um peso na sua formação, né? Então, eu acho que você fez um percurso bom, um percurso lógico. Mas aí você entra naquela que eu já falei aqui algumas vezes, ao meu ver, a melhor companhia de dança brasileira. Todo mundo olha para o Teatro Municipal de São Paulo. Eu acho que uma companhia não tem nada a ver com a outra, mas eu particularmente acho que o Balé da Cidade de São Paulo ele tem referências nacionais, referências descolonizadas que me agradam mais. E aí você entra em que período que foi? Quem era a direção da companhia, quais eram os coreógrafos que estavam ali trabalhando naquele momento, quem eram as pessoas que estavam naquela companhia no ano em que você entrou? Bom, vamos lá. Eu fiz audição para o Balé da Cidade no final de 86. Eu passei 84, 85, 86 em Campinas. No final de 86 eu fiz audição. E naquela época o diretor era o Luiz Arrieta. É muito interessante, né? Porque o Balé da Cidade, como você disse, Flávio, ele faz um caminho distinto da Companhia de Dança do Rio de Janeiro, do Municipal do Rio. Também ali, assim, naquela época, o que a gente tinha, digamos, as três grandes companhias do Brasil eram o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Balé da Cidade e o Teatro Guaíra, o Balé do Teatro Guaíra. E naquela época o Luiz Arrieta já era um nome assim que estava em bastante evidência e ele foi convidado, já tinha sido convidado para ser o diretor do Balé da Cidade, coreógrafo, né? Coreógrafo residente. E foi aí que eu entrei. Eu diria que eu entrei ainda muito verde no Balé da Cidade de São Paulo. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né, para nós homens, claro, que começamos a dançar mais tarde. O fato de a gente estar na companhia continua sendo um processo de formação, né? Tanto Sim. técnico como artístico. Sim. Se a gente olha para a Europa hoje, por exemplo, a galera do ponto de vista técnico já chega meio pronto. Eles vão amadurecer artisticamente, né? Mas naquela época a gente continuava o nosso processo de formação nas companhias. Você acredita isso a quê, Ernesto? Assim, um parêntese que eu acho que é importante. Por que acontecia isso na nossa época? Nós chegávamos tão verdes, porque nós aprendíamos tão tarde. Claro que é o preconceito, mas assim, qual é a tua avaliação? A minha avaliação é que, primeira coisa, a gente começava tarde. A gente sabe, você sabe muito bem, e a formação de um bailarino ela leva muito tempo. Né? Geralmente, um bailarino que vai dançar esses repertórios muito exigentes, ele começa a dançar com 8, 9 anos, e aí tem 8, 9 anos de formação. Tempo que leva para você amadurecer uma série de coisas, do ponto de vista fisiológico, da coordenação motora, mesmo do ponto de vista de um amadurecimento intelectual, artístico. E a gente não teve oportunidade, como a maior parte da nossa geração, a gente não tinha essa oportunidade de passar por esse processo todo. Ao mesmo tempo, havia uma grande necessidade de homens dançando nos corpos estáveis, né? Então, com frequência, a gente chegava sempre menos maduro do que as mulheres, porque as mulheres passavam por esse processo, elas começavam a dançar muito cedo. Os pais, as mães levavam elas com 7, 8 anos de idade para aprender dança, até mesmo com uma perspectiva de que aquilo fosse uma profissão. Mas nenhum pai, nenhuma mãe levava o seu filho com essa idade pensando a mesma coisa. Não é isso? Com certeza, na verdade, a gente começava a dançar a despeito dos pais, né? É claro que com situações um pouco distintas, né? Maior ou menor reação, mas para as famílias isso não era uma coisa normal, nem algo que estava no horizonte de expectativas que eles tinham para os seus filhos, homens. Então é isso, a gente chegava com essa defasagem e tinha que correr atrás. Agora, eu tenho uma hipótese, Flávio, não sei se você concorda, eu acho que a gente tinha que enfrentar tanta dificuldade para dançar
que a gente se agarrava àquilo, sabe, com a vontade, que fazia diferença, permitia que a gente tirasse parte do atraso que a gente teve para começar a formação. Concordo plenamente, a gente ralava o dia inteiro, a gente trabalhava ensaiando, aprendendo balés, e à noite, muitas vezes, a gente ia para uma escola de dança complementar as nossas aulas. Era assim. Eu cansei de fazer aula fora do meu tempo de trabalho, né, lá no Balé da Cidade, para poder justamente correr atrás desse aperfeiçoamento com outros professores em outros lugares. E assim era. Jane Blaut, chegou a fazer aula com a Jane Blaut? A Jane eu fiz poucas aulas com ela, porque eu acho que na época que eu estava em São Paulo, ela não estava lá. Certo? Eu fazia muita aula com Ismael Guiza. Tinha um estúdio ali bacana e tal. E a Jane, ela era uma referência, mas eu tenho impressão de que na época ela estava no Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro. É no Rio Grande do Sul, ela já tinha ido para lá. Ernesto, deixa eu abrir um espaço aqui só para contextualizar quem são essas duas pessoas que você se referiu. O Guiza, o Ismael, era um professor de balé reconhecidíssimo em São Paulo. Ele era argentino ou espanhol, eu não tenho essa informação. Argentino. E ele veio para São Paulo para dançar no balé do Quarto Centenário e por São Paulo ficou. O Luiz Arrieta também é um bailarino argentino que veio dançar muito cedo em São Paulo, no Balé Estágio, e aqui se tornou um coreógrafo e, aliás, um dos grandes coreógrafos brasileiros. O Luiz Arrieta ele tem uma produção coreográfica imensa, não só em São Paulo, não só no Rio de Janeiro, mas em várias cidades brasileiras. Era isso, Ernesto. Ernesto, e aí, em São Paulo, tu fica quanto tempo? Tu dança quanto tempo? Eu sei que depois você alça voos maiores, você vai embora do Brasil, mas conta um pouquinho quem eram as pessoas que estavam ali em redor, porque as pessoas em Paracuru têm muita curiosidade com o Balé da Cidade de São Paulo, porque foi a companhia que se apresentou aqui no ano passado. E fez muito sucesso, todo mundo adorou o trabalho deles, e eles gostam muito, eles perguntam muito como é que é essa companhia, como é que eles estão, quem eram as pessoas. Eles têm uma curiosidade muito grande. Então, Flávio, o Luiz Arrieta, certo? Ele era o coreógrafo residente, argentino. Ele já havia sido, durante um bom tempo, bailarino do Balé da Cidade, né? E depois ele se destacou na cena tanto paulistana, como também na cena nacional, como um coreógrafo talentoso. Então, o repertório que eu dancei ali no Balé da Cidade era basicamente composto por obras do Luiz Arrieta, certo? Eu ainda cheguei a ensaiar um trabalho do Vitor Navarro, que era um coreógrafo espanhol, né, que morava no Rio de Janeiro, mas que durante um tempo também dirigiu o Balé da Cidade. E tive a oportunidade de aprender, dançar alguns trabalhos importantes do Arrieta, como Magnificat, como Bolero de Ravel, como Presenças, Berimbau, Mar de Homens. Foi uma escola também o Balé da Cidade, né? Porque ali realmente era um outro nível. As mulheres eram já artistas bem maduras, com muita técnica. Eu entrei ali com uma leva de 7 homens de uma vez, assim, muitos deles vindo de Minas Gerais. Para você ter uma ideia, né? O Rui Moreira, que se tornou uma referência para o grupo Corpo, o José Maria Alves, que depois foi dançar com o Deviate em Londres, depois com o Fred Locage na França. O sinal está vindo aqui para Fortaleza, Flávio. Se você quiser, eu levo ele aí. Ele vai passar aqui 2 semanas no mês de agosto. Vai ser um prazer recebê-lo, receber vocês dois, com certeza. Ele é uma referência no ensino de Pilates, inclusive para a companhia de dança. Que bárbaro. A gente pode organizar uma visita dele. Tá feito. E aí, enfim, Renato Bertolino, toda uma geração, o Rai Costa, que já tinha estado na Alemanha, e depois tem todo esse grupo de mulheres referência para o Balé da Cidade, que é a Mônica Mion,
que depois se tornaria diretora do Balé da Cidade, a Lumena Macedo, a Lilia Shaw, Mônica Kodato, Nancy Bergamin, enfim, assim, um elenco de bailarinas incrível e assim, eu tenho que reconhecer e agradecer eternamente pela paciência que essas bailarinas tiveram com a gente, porque eram pessoas muito mais experientes. Então elas acolheram a gente, ajudaram. E o Balé da Cidade, para mim, foi uma nova escola, um lugar onde amadureci um pouco mais. E daí aí foi que eu me senti mais ou menos preparado para tentar um novo voo, que foi a saída para a Alemanha. Mônica Mignon e Rui Moreira já estiveram aqui conosco nesse programa. Se soubesse disso, teria perguntado pessoalmente para a Mônica isso, se ela tinha tanta paciência assim. Você que está sendo generoso, eu acho que você é uma pessoa estudiosíssima, você é uma pessoa que jamais vai dar trabalho a qualquer pessoa. Eu não te vejo nesse lugar de alguém tendo um pouco de paciência com você por você não aprender. Imagina, você está sempre na frente. Mas aí, você chega num momento que eu acho que eu reconheço esse momento, eu já estava parando de dançar, para vocês verem a diferença de idade da gente, né? Ele começa a voar no momento em que eu estou virando professor. Um momento em que um grande grupo de bailarinos brasileiros foram embora para a Europa, né? Principalmente para a Suíça e para a Alemanha. Como é que foi isso aí? Como é que foi esse teu novo voo? Então, Flávio, isso aí que você falou é justamente o que eu ia introduzir. O que acontece? As pessoas mais novas não têm muita dimensão do que era o Brasil naquela época. A gente vivia numa inflação assim destrambelhada. Sim. A gente ganhava mal. Nossos salários como bailarino, pelo menos em São Paulo, não eram suficientes assim para a gente viver de uma forma mais digna. E a gente tinha toda uma geração de bailarinos que já tinham ido para a Europa alguns anos antes. A maior parte deles, como você bem falou, indo para a Alemanha ou para a Suíça. A Suíça, tem um fenômeno específico aí que o Oscar Arraiz, que é outro coreógrafo argentino, tinha sido o coreógrafo do Balé da Cidade e ele foi convidado para dirigir o Balé do Grande Teatro de Genebra. Quando ele é convidado, ele leva consigo vários bailarinos do Balé da Cidade que ele conhecia, que ele gostava do trabalho. Então isso aí foi uma primeira leva. De bailarinos para a Suíça, e na sequência vai uma outra leva para a Alemanha, porque a Alemanha tinha um campo de trabalho incrível, que naquela época, isso eu estou falando de 88, 89, tinha mais ou menos, Flávio, 100 companhias de dança na Alemanha, companhias estatais, que podiam te pagar um salário digno, te dar um visto de permanência na Alemanha e permitir que você vivesse só de dançar, que não precisasse dar aula, fazer outros trabalhos, sem falar da possibilidade de você estar num grande centro cultural europeu, onde havia uma cena de dança hiper variada, múltipla, com vários coreógrafos do mundo todo, e com essa possibilidade de você se locomover para outros países, para ver outras coisas. Então, assim, tinha uma atração, era quase um fetiche da gente, que tinha uma coisa de uma admiração cultural, mas tinha ao mesmo tempo essa coisa da sobrevivência, de você buscar melhores condições de trabalho. De estar numa companhia que te valorizassem, Eu acho que havia um grande burburinho entre nós artistas, um lugar onde você fosse valorizado como artista e como cidadão, porque essa história de você ganhar pouco fazendo aquilo que você ama fazer, ela te obriga a fazer coisas que você não tem mais corpo para fazer. Você acaba o teu dia exausto, e ainda vai ter que dar aula, ainda vai ter que ter outra profissão. E era essa basicamente a vida que a gente tinha no Brasil. Você não conseguia viver somente com o salário que te pagavam, mesmo você estando numa grande companhia. Como você falou, nós vivíamos um tempo onde a inflação
levava parte do teu salário e você vivia oprimido ou com políticas públicas mal resolvidas ou com companhias que se apropriavam do teu trabalho por causa disso, porque você sabia que não tinha outro lugar para trabalhar. E lá não, lá você tinha uma gama enorme de lugares que você poderia escolher, até mudar, eu não gosto daqui, eu vou para aquele lugar, que para a gente era quase impossível fazer isso. Mas aí você chega na Alemanha, e na Alemanha você faz uma coisa, Ernesto, que eu acho muito legal na tua carreira, que é você, além de estar dançando, se apresentando, você busca formação, você vai buscar formação em lugares que são maravilhosos, né? Lugares que têm uma outra estética, tem um outro tipo de pensamento na dança, e que isso faz o intelectual que você é hoje. Conta um pouquinho pra gente desse percurso. Então, Flávio, quando eu cheguei na Europa, né, eu fui para a Alemanha, fiz algumas audições, aí não deu certo, aí resolvi ir para Amsterdã, ficar um tempo lá, consegui um trabalho assim que me dava um lugar para morar e algumas condições mínimas para continuar ali por um tempo, né? Até que eu conseguisse um trabalho mais interessante. E nesse processo eu fiz uma audição na Alemanha, consegui meu primeiro trabalho numa companhia, um contrato de 1 ano, numa companhia que ficava bem no norte da Alemanha, na fronteira com a Dinamarca. Durante esse período que eu estava nessa companhia, eu audicionei para uma outra companhia no sul da Alemanha, Pforzheim, que é uma cidade ali na região de Baden-Württemberg, no sul da Alemanha. E aí, Flávio, eu era uma pessoa que eu era muito obstinado, eu era muito, assim, Caxias, exigia muito de mim, né? Tinha essa coisa de ter começado tarde. Então, eu não me poupava, sabe? Aquela pessoa que acha que pode ir até as últimas consequências trabalhando. E aí o corpo começa a sentir as consequências disso, né? Foi aí que começou a aparecer sinais de um princípio de artrose no quadril. A artrose é o desgaste da cartilagem, né, da articulação. Isso começa a gerar dor e a causa disso é o excesso de trabalho. E naquele momento, Flávio, eu percebi, eu tinha 30 anos, que talvez eu não conseguisse continuar trabalhando com a intensidade que eu gostaria para poder continuar crescendo naquela profissão, porque meu corpo tem seus limites, o corpo de todo mundo tem seus limites. Então, aí, já com 30 anos, eu tive que tomar uma decisão. Eu fui aconselhado por um médico e ele disse, olha, se você continuar nessa pegada aí, certamente você vai desenvolver esse processo dessa artrose e aí a coisa vai ficar mais séria mais adiante, né? E eu tinha que tomar uma decisão e eu sabia uma coisa, eu queria permanecer no mundo da dança, porque, como diz eu me lembro de um sindicalista, né, um líder sindical do Sindicato dos Bailarinos, que ele dizia, né, da dificuldade que era para um bailarino parar de dançar. E ele dizia por duas coisas, porque para o bailarino, a dança não é só um meio de ganhar a vida, mas a dança é conteúdo de vida. Então eu sabia que eu queria ficar na dança porque aquilo para mim era conteúdo de vida. E aí eu tomei a decisão de estudar para ser professor. Foi aí que eu fiz a audição para entrar nessa formação de pedagogos de dança no Instituto de Dança Cênica de Colônia. E foi para mim uma decisão muito acertada, porque a gente sabe que um bailarino que ele tem uma carreira muito longa é ótimo para ele, né? Porque ele consegue explorar ao máximo, né, as suas potencialidades como artista, mas chega um momento da carreira dele que ele tem que parar. E se ele não se preparou para aquele momento que vem após a carreira de bailarino, pode ser um momento muito difícil, né, para fazer uma transição na vida. Sim, eu conheço essa história de perto,
Mas que bom que você fez isso. Você chega ao Ceará já com esse percurso. Eu lembro do dia em que nós nos conhecemos, lá no Teatro José de Alencar. Você estava voltando, ou estava pensando em voltar. E quando eu fui apresentado a você, eu fiquei muito encantado, assim, primeiro com a tua gentileza, você sempre foi um homem muito gentil, né, com todos. Segundo, com o teu percurso de aprendizagem. E aí a gente, nesse momento, começa um trabalho que nós fizemos juntos. Eu tenho dito em alguns lugares, Ernesto, eu gostaria de falar aqui, que foi um prazer enorme trabalhar com você. Sempre foi um prazer. Você é uma pessoa ética, você é uma pessoa interessada no que você faz, você é uma pessoa muito capaz, você está sempre pronto a resolver e a fazer. Então, assim, fazer o colégio de dança junto com você foi um dos motivos que eu acho que isso deu tão certo. Nós não era um e outro, nós éramos duas pessoas preocupadas com que aquele projeto pudesse resolver as questões para qual ele foi criado. E assim, nesse momento, você também se torna professor aqui no Ceará. E você traz todo esse aprendizado que você traz da Europa, um aprendizado fresco, né? A Alemanha, ela não tem a rigidez que existia, por exemplo, nos países do leste europeu, por causa da tradição muito arraigada, né? Mas tem uma qualidade no trabalho que faz que ficou evidente para a gente, né, nesse momento. Vamos falar um pouquinho do colégio de dança que nós fizemos? Pô, vamos sim, com o maior prazer. E eu preciso dizer uma coisa, Flávio, que eu digo que não foi sorte, porque eu não sei se sorte existe assim, mas foi um grande assim, acontecimento na minha vida ter ele encontrado. Por duas coisas. Flávio, quando eu encontrei com ele, se eu não me engano, ele já tinha escrito um livro. É um livro que eu me lembro ter lido, acho que foi o Balé Essencial, Flávio. Sim. O primeiro livro que você escreveu, né? E eu achei tão bacana, assim, pensar, pô, esse cara, ele é cearense que nem eu. Olha a quantidade de conhecimento que ele já tem, que ele conseguiu sintetizar nesse livro. E eu me lembro, Flávio, que assim, me impressionava o seu conhecimento de anatomia, né? Que na época ainda era uma coisa que poucas pessoas dominavam, né? E eu me lembro de ter ido estudar anatomia porque eu li seu livro. Eu disse, rapaz, esse cara é cearense, ele não vem dos Estados Unidos, da Inglaterra ou da Rússia, e ele sai para burro, e eu tenho que saber um pouco disso também. Então, assim, eu me lembro muito inclusive, das pessoas falando de você, de como você tinha esse talento, né, como professor. E isso me instigava muito, sabe? A curiosidade de te conhecer, de conhecer o que você conhecia. E depois a gente se encontrar e você me convidar para trabalhar contigo no Colégio de Dança, para mim foi uma coisa muito, muito importante, sabe? Além da alegria de poder compartilhar aqueles 3 anos ali, a gente trabalhando junto, né? Ernesto. Deixa eu só te dizer uma coisa. Que eu pulei lá da Alemanha. Sim, claro. Chegou um momento, quando eu terminei minha formação em dança clássica, eu percebi que aquilo ali era um pouco rígido demais, que eu queria aproximar o meu trabalho como professor da dança contemporânea. E foi aí que eu fui para a Folkwang Hochschule, né, que é aquela escola famosa por abrigar as ideias da Pina Bausch, sim. Isso. E ali eu tentei fazer essa aproximação, esse exercício, sabe, de aproximar a dança clássica da formação de bailarinos de dança contemporânea. E eu acho que por isso que tinha um pouco dessa não rigidez, desse frescor e tal. Ainda que eu fosse bem rígido, né, Flávio? Tu lembra o apelido que tu me deu, né? Vamos falar disso, não. Mas vamos lá, vamos pro colégio de dança. Ó, a gente vai saltar um pouco o colégio de dança, Ernesto, porque eu vou te ligar um outro dia. A gente vai fazer um programa desses só sobre o colégio de dança. E aí eu vou trazer você de novo, um outro momento, junto com outras pessoas que fizeram aquilo,
para a gente só falar de colégio de dança, porque a gente está se encaminhando para os últimos 15 minutos do nosso programa e ainda tenho muita coisa que eu quero falar. Né? A gente passou o colégio de dança e você é responsável por uma instituição que hoje nós temos no Ceará, que é muito importante para o nosso percurso de formação. O Ceará hoje tem um percurso de formação que é invejável e é invejado em vários lugares importantes do Brasil, que é um percurso que vai desde a criança, da formação preliminar de dança, até a pós-graduação lá na universidade. E isso foi pensado, isso não foi uma coisa que foi surgindo. E você é uma das pessoas muito responsáveis, junto com a tua esposa, que é a Rosa Primo, que é uma bailarina esplêndida, maravilhosa, que eu tenho assim uma grande paixão. Queria dizer aqui, eu sempre digo isso nas entrevistas, eu sou padrinho de casamento de vocês dois, então assim, eu tenho vocês dois no coração. Né? Vocês fazem uma família super linda e é super bonito ver o percurso de vocês e ver essa importância de vocês junto a outras pessoas, lógico, mas nesse cuidado com esse percurso de formação que é tão importante. Então, você funda o curso técnico. Nesse momento, você vai trabalhar no governo, você vai trabalhar no Centro Dragão do Mar como diretor de dança e você é quem funda essa escola, que ainda hoje funciona no Porto Iracema, lá no Dragão do Mar, e você é quem escreve essa escola, você surge da sua cabeça, né, esse projeto, que é um projeto super importante para nós cearenses. Conta um pouquinho para a gente desse momento. Bom, Flávio, eu diria que o curso técnico, né, ele é uma herança do Colégio de Dança. Ele é uma herança, eu diria, sobretudo em dois sentidos. O primeiro é que quando o Colégio de Dança acaba, fica um luto e uma lacuna. Foi a primeira iniciativa pública de formação em dança que o Ceará teve. Então ali, quando em 2002, final de 2002, começo de 2003, a nova gestão do governo passa a régua no Instituto Dragão do Mar e o Colégio de Dança acaba, com todos os outros colégios, aquilo ali foi um baque muito grande. E aí eu fui convidado para assumir ali a coordenação de dança do Centro Dragão do Mar. E eu pensava, se eu assumir essa coordenação, é com um compromisso de tentar criar algo que talvez não vá ser a mesma coisa que o Colégio de Dança, mas que supra essa lacuna de formação em dança que ficou com o fim do Instituto Dragão do Mar. E foi aí que a gente começa a fazer as gestões, articulações internas, e aí, naturalmente, é um conjunto de pessoas, né, Flávio? A gente nunca faz nada sozinho. Você tem aí o Fórum de Dança mobilizado por trás, você tem dentro da gestão alguns aliados que compram a ideia e que te ajudam nesse processo. E aí a gente começa a pensar e articular em termos administrativos, em termos pedagógicos, até que finalmente assim a gente tem esse precedente do Colégio de Dança. Eu fui para a Bahia para ver como é que era o curso técnico de dança lá da Bahia, e aí a gente procurou fazer uma síntese que pudesse ser adequada a partir dessas experiências que nós já tínhamos construído para a criação do Colégio de Dança, que na época era o curso técnico de habilitação, curso de habilitação profissional de técnico em dança, que foi possível graças a uma parceria com o Senac. A gente precisava de uma instituição que tivesse a chancela para a certificação de cursos técnicos, e eu construí conjuntamente com a equipe técnica do Senac, né, essa primeira versão do curso técnico em dança, né, que já sofreu modificações, claro, o campo é dinâmico, e esses projetos pedagógicos precisam ser atualizados. Então, para a gente é uma felicidade muito grande, né, Flávio? Saber que o colégio está aí até hoje, você dirigiu o curso técnico, você foi diretor do curso técnico, coordenador do curso técnico durante um período, e eu acho que é uma política importante para a nossa cena da formação em dança, e é um projeto que a gente tem que fortalecer e já gerou aí reverberações, né? Porque hoje existe também
um curso técnico lá no Centro Cultural do Bom Jardim, e o que a gente espera é que essas iniciativas elas possam se fortalecer, né, se tornar cada vez mais efetivas, qualificadas, porque elas são fundamentais para a política pública de formação em dança. Então, de alguma forma, Flávio, só queria dizer que a sua presença está ali, porque não só você foi coordenador, mas você está ali na gênese como uma pessoa que esteve à frente da criação do Colégio de Dança e que abre esse possível, né, para que outras coisas possam vir depois. A nossa, Ernesto, a gente fez isso, a gente sempre foi muito harmonioso, assim, no sentido de tínhamos as mesmas ideias, talvez, os mesmos percursos, o mesmo pensamento sobre isso. Depois disso, tu foi para a Vila das Artes, que é uma escola da Prefeitura de Fortaleza, e é uma escola de formação, né, de formação preliminar. Como é que foi fazer a Vila das Artes? Que foi um projeto tão lindo, na época que surgiu, eu tinha assim, um orgulho danado de ter aquele projeto no meu estado. Pois é, a Vila foi também um projeto construído a muitas mãos, né? Importante se dizer, assim, mobilização também, sobretudo aí de um segmento do audiovisual e um segmento da dança, o trabalho também das pessoas que estavam ali à frente das coordenações de linguagem, de audiovisual e de dança na prefeitura. Isso foi na primeira gestão do governo da Luiziane Lins, na prefeitura. Então, assim, muitas pessoas se mobilizaram para a criação daquele projeto e a gente conseguiu. No começo era para ser um projeto só de uma escola de audiovisual e a dança conseguiu se mobilizar para que houvesse também uma escola de dança ali na Vila das Artes. E aí foi realmente uma coisa muito bacana ali a gente poder pensar em que outras ações a gente poderia fazer para atender a demandas que estavam aí historicamente reprimidas no campo da dança. E uma delas, né, foi a identificação de que era necessário uma formação em dança que preparasse as pessoas para o processo de profissionalização posterior. Né? Então, a gente já tinha criado um curso técnico, que era um curso profissionalizante de nível médio. Mas antes do curso técnico, o que deveria haver, né? Já que as pessoas, para entrarem no curso técnico, elas já têm que ter uma formação prévia. E foi aí que a gente propôs essa formação de 6 anos, que a gente intitulou Formação Básica em Dança, que foi pensado justamente para poder preparar as pessoas para o que estava por vir depois, para quem quisesse seguir nesse processo, né, de aprofundamento e eventual profissionalização no campo da dança. E foi um desafio grande, Flávio, porque é um curso de 6 anos. E a gente sabe aqui que as políticas, elas têm uma lacuna no que diz respeito à institucionalidade, ou seja, elas são feitas por uma gestão, mas elas podem ser desfeitas por outra. Então, você sempre corre o risco, né, de uma formação de 6 anos, de ela não ter continuidade numa outra gestão seguinte. É justamente por essa falta de institucionalidade. Mas foi um desafio e a gente fez, né, a gente ousou, e que bom que esse curso está aí até hoje também. É outro curso, né, que a gente quer ver se fortalecendo, se expandindo, acontecendo com todo o potencial que ele tem e com essa função para a qual ele foi pensado no escopo, nesse itinerário formativo, como você fala, né, em dança aqui na cidade. Ernesto, hoje você trabalha na Secretaria da Cultura do Estado do Ceará como diretor de formação. Como é que você vê a formação hoje? Como é que você pensa, né, a formação do artista da dança hoje no Ceará? Eu sou coordenador, né, da Coordenadoria de Conhecimento e Formação, estou coordenador, né, desde 2018. E uma coisa interessante, Flávio, quando a gente está aqui nesse lugar, é que a gente não pode, a gente tem que fazer o exercício
de ver as políticas de formação numa perspectiva mais sistêmica, sabe? Olhando para o todo e menos referenciado num curso ou no outro. Então, uma grande preocupação é essa de você poder oportunizar esses itinerários formativos, não só no âmbito da capital, mas em todo o estado. Como é que essas formações elas podem acontecer também no interior do estado? Por exemplo, um trabalho exemplar que vocês fazem aí em Paracuru, que são assim uma escola modelo, né, que inspira não só a gente aqui no âmbito estadual, mas nacionalmente. Trabalho assim hiper reconhecido, né? E como a gente pode fortalecer iniciativas como essa da sociedade civil, que tem consistência, né? E aí vocês já foram contemplados com um edital da Secult, né? Que é justamente orientado para organizações da sociedade civil que promovem a formação em arte e cultura, e como a gente pode expandir isso. A minha questão com relação à dança, Flávio, é sempre assim, como é que a gente pode fortalecer o que já existe, ampliar as possibilidades de uma forma descentralizada, capilarizada para outras regiões do estado, para que a gente possa sair um pouco dessa tendência histórica de centralizar as iniciativas em geral de cultura na capital do Ceará. Então, assim, eu acho que a gente já conseguiu muita coisa, mas tem muita coisa para ser feita ainda. Ernesto, a gente está chegando ao fim desse programa, passa rapidinho, é impressionante. E a gente tem muita coisa para falar de você. Eu queria falar de você como professor convidado. Você já deu aula em Israel, Canadá, Costa Rica, na Europa, enfim. Mas eu queria falar de algo que você construiu durante todo esse tempo e que eu acho de uma importância enorme, que é a Bienal Internacional de Dança do Ceará. Eu acho a Bienal um dos eventos mais importantes para a gente, porque ela traz o mundo, na verdade, né? Ou pelo menos um pouco do retrato do que se faz no mundo, para nos alimentar essa formação que é tão legal, né? Esse percurso formativo que é tão bacana. E você foi uma das pessoas que trabalhou na Bienal, acho que desde o princípio, não do princípio, porque você chegou depois da Bienal começar a existir, mas a longo tempo, né? Você é curador dessa Bienal, você está sempre junto ao Davi Linhares. Como é que você vê esse projeto, né? O futuro desse projeto para a dança cearense? Flávio, de fato, porque eu não estou mais, né? Eu comecei a colaborar com o Davi na Bienal em 99. Inclusive, estávamos juntos lá na curadoria, nessa edição de 1999. De fato, passei muitos anos colaborando com a Bienal. E aí, quando eu assumi o meu cargo aqui na Secult, eu me distanciei assim, da Bienal, embora seja um projeto pelo qual tenho o maior carinho, por questões assim para não criar nenhum tipo de conflito de interesse, não criar problemas para o próprio evento, mas é um evento importantíssimo. Eu acho que a Bienal é um festival que conecta a cena da dança local com o resto do mundo, né? Eu acho que a Bienal ela conseguiu colocar o Ceará não só no mapa nacional da dança, porque de alguma forma já estava, por pessoas como você, entre outras, mas também a nível, no âmbito internacional, né? A Bienal Internacional de Dança do Ceará, ela trouxe, assim, não só trouxe um monte de gente boa para o Ceará, a mostrar sua dança, para compartilhar, para fazer intercâmbio, como conseguiu levar artistas daqui para outros contextos internacionais e nacionais. Então, eu acho que a Bienal assim, foi um marco, um ponto de inflexão mesmo, né, o advento da Bienal de Dança do Ceará, e continua tendo um papel importantíssimo, né, como um evento dinamizador de uma série de questões que atravessam o campo da dança, questões estéticas, questões políticas, questões econômicas também. De um tempo para cá, né, todos os eventos culturais sofreram muito com a mudança
das políticas de apoio, de fomento no âmbito nacional, né? A Bienal foi impactada por isso, mas continuou tendo um forte apoio aqui dentro do Estado. E eu torço muito para que o evento, assim, com a mudança da política no âmbito nacional, no âmbito mais macro, possa novamente, né, recuperar aquela capacidade, aquela potência máxima, né, que ela teve durante um bom tempo e continua tendo, porque a Bienal ela é muito forte, é um evento que vem aí resistindo, né, bravamente e fazendo um trabalho fantástico para a cena da dança local, no âmbito estadual. E você é testemunha disso, Flávio, né? O Paracuru, a cidade de Paracuru, a sua companhia, a escola, tem sido parceiros, assim, privilegiados, né? Importantíssimos para a Bienal durante muitos anos, né? Então, assim, inclusive, para a Bienal, eu vejo que as parcerias que ela tem feito com a Escola de Dança de Paracuru e com a Companhia de Dança de Paracuru tem sido assim um eixo importantíssimo no que diz respeito, né, à descentralização da Bienal, né, a participação de outras cidades do estado no evento. Nos ajuda muito, Ernesto, assim, nos ajudou muito a Companhia de Dança de Paracuru, as ações da Bienal. Mas, meu querido, a gente está chegando no fim, eu só quero te agradecer a tua disponibilidade, agradecer como um homem da dança a tua competência, o teu amor pelo que tu faz, a tua generosidade de abarcar todas essas questões com garra, com força, com cuidado com a dança cearense. Eu acho que assim, a palavra que eu sempre olho com você, você tem um cuidado, né, com aquilo que faz, muito, muito legal. Obrigado, meu querido, por participar desse programa, tá? A gente vai colocar você no ar num dia, a gente já avisa, se você quiser assistir, colocar o nosso microfone à tua disposição para se despedir do nosso público. Bom, Flávio, eu que te agradeço demais, né, por tudo que a gente já compartilhou aí juntos, tudo que a gente tentou construir juntos, e é um privilégio ter você aqui no nosso estado, sabe? Você é uma referência ética, uma referência artística, uma referência técnica, né? Uma referência em ousadia pela capacidade que você tem de empreender, de realizar as coisas. Esse seu destemor é uma coisa que para a gente é um grande exemplo. Então, eu me sinto privilegiado por a gente ter compartilhado tantas coisas juntos. Agradeço demais pelo convite de fazer parte dessa série de entrevistas, de estar aí conversando, compartilhando com a população de Paracuru, que é um município hiper mega querido de todos nós. Eu me sinto honrado por estar participando né, desse programa e ressaltar aqui para todo mundo o quão importante e assim especial é esse projeto que você desenvolve aí junto à escola e à Companhia de Dança de Paracuru. Então é isso, querido. Obrigado, meu amigo, obrigado. Um abraço na sua família, um abraço nos seus filhos, na Rosinha, tá? E Paracuru está de braços abertos para vocês. Obrigado, um abração para você e para todo mundo que está ouvindo a gente.